literatura e educação. Esse tema, ele é curiosamente, digamos assim, nos afeta nós dois, entre outras coisas, porque você fez letras, eu fiz filosofia e nós dois somos professores. Então, acontece, né? E nos conhecemos no espaço de escola, né? Não, exatamente. Eu estava pensando nisso, né? Mais ou menos aí que a gente estabeleceu foi 88, né? Que nós nos conhecemos ali no segundo semestre de 88, no Colégio Polivalente, aqui em Vitória da Conquista, onde nós dois estudamos, né? E eu estava pensando também que eu acabei fazendo literatura, você acabou fazendo filosofia, talvez o que pudesse ter atrapalhado, talvez fosse o cinema, né? Que a gente era muito doido com o cinema, mas eu acho que acabou o destino botando a gente num lugar que a gente tinha que ficar mesmo, né? No sentido Que merecia. como é que se diz? De destino mesmo, né? De vocação, vamos dizer assim. Então, Bitch é meu amigo há muitos anos. Tem gente aqui que está nessa live que não tinha nascido e eu e Bitch já éramos amigos há muitos anos. E sempre tivemos essa coisa assim do interesse para a cultura, né? E a gente até andou conversando uns dias atrás por alguns fatores que aquele momento, aquela configuração, eu acho que foi muito importante no nosso conhecimento ali, né? Porque mais ou menos ninguém vinha de uma família que já era muito dedicada à questão da cultura, no geral, a esses interesses, filosofia, por exemplo, né? E depois a gente acabou estabelecendo a relação de amizade e muito em volta desses temas da cultura, né? Música, cinema, literatura, também filosofia, e aí tudo que vem junto, né? Política. Como? Política. A política foi... Porque a política hoje está tão distante, né? Não é. Mas ela foi Tá um fundamental. negócio. Foi, sim. Ela foi fundamental. Se a minha memória não falha, o nosso primeiro contato foi numa campanha de Grêmio, uma campanha política, uma eleição de Grêmio. Provavelmente com Iragi. Pelo menos é a minha memória. Provavelmente a minha memória mais antiga, você fazia campanha para uma chapa e eu para outra. Eita! A gente teve uns embates nessa vida mesmo. Pois é. Olha, gente, aprenda, é possível ser amigo tendo posições políticas por muito tempo, né? Diferente, com certeza. As pessoas têm que aprender isso, meu Deus do céu. Mas, bom, Bitch, aí eu queria ver, assim, para a gente começar a conversar mesmo, para eu deixar você falar, que eu estou falando já muito já. Assim, como é que é isso para você, né, assim, dessas... Primeiro porque, tipo assim, o seu interesse pela cultura, pela literatura e aí pela filosofia também, né? Como é que isso chegou, assim, para você? Assim? Como é que você se localiza nisso? Olha, mais um abraço aí para todo mundo que nos acompanha. Meu interesse pela cultura, pela literatura em especial, porque está aí na chamada, né, dessa live, se deu no ambiente da escola. Todas as vezes que eu posso falar sobre isso, eu sou muito grato a alguns amigos, né, você sabe disso, em especial, a José Deuclésio também, que eu tenho que lembrar aqui, a Márcio, um pouco depois, que também teve uma colaboração muito grande. Uma rede, eu vou até pedir perdão a alguns que talvez possam estar ouvindo ou que vejam isso depois quando for para o YouTube, para eu não pecar pela omissão, mas essa rede de amigos que entrou na minha vida pelo canal da escola foi fundamental para esse interesse. Assim, apesar de que eu tinha eu sou o sétimo de 8 irmãos, né? Então eu tinha irmãos mais velhos. Tal como você falou, nenhum deles tinha uma ligação assim visceral com a cultura. Tinha uma relação normal, tocavam violão, tinham amizades que eram interessantes também, até com alguns artistas e tudo, mas não era uma coisa que fosse um convite para mim como irmão mais novo. Acho que esse convite veio por conta de vocês, assim, pela partilha do interesse comum, né? A gente costuma falar que numa certa idade da vida das pessoas, o grupo de amigos a que ela pertence é mais determinante do que a família, por exemplo. E eu tive essa sorte de a providência divina ter colocado vocês que tinham interesses que eram muito semelhantes, né, aos meus.
e por terem conseguido alimentar isso também em minha vida até hoje, né? Que vocês alimentam até hoje. Isso é interessante, né? Porque a família às vezes dá os valores, essas coisas, mas o interesse intelectual, o interesse pela música, muitas vezes, ela vem de uma convivência, né? E era muito curioso, porque na nossa turma tinha gente que ouvia rock, tinha gente que ouvia música popular, e aí depois alguns foram começando a ouvir música erudita, e aí vai seguindo dentro Verdade, disso. E verdade. é muito interessante como a diversidade sempre povoou, né, esse espaço nosso. Bom, Bitch, mas A assim, gente... hã? Pode ir lá, pode Não, concluir. mas assim, você pensa nessa relação filosofia e literatura. Eu vou falar primeiro disso, porque a educação a gente vai falar mais depois, né? Assim, como é que você Isso. pensa nisso e como é que isso se dá um pouco na sua trajetória também? Olha, para os meus alunos, eu acho que transparece o quanto eu sou apaixonado por ambos. Eu não dou aula de literatura já há bastante tempo, assim, especialmente de literatura, a matéria que tem essa designação, essa rubrica aí, eu não trabalho há bastante tempo. Eu dou aula já há alguns anos de língua portuguesa, no currículo ali do ensino médio, de língua portuguesa e de produção de texto, ou redação, né? Mas os meus alunos percebem como, para usar uma expressão aqui bastante comum, como meus olhos brilham quando entra na discussão filosofia e entra na discussão também a literatura e a arte de uma maneira geral. Acho que a gente vai falar de literatura aqui numa relação metonímica assim, com a arte, né? A literatura como uma parte da arte, mas literatura aqui entra música, entra cinema, entra as artes plásticas e até dança, tudo que a gente conhece como belas artes, e o que não está até nas belas artes também, que acabaram entrando pela janela. Mas o interesse nasceu, como eu disse, da escola, e eu tenho, por gostar muito, desde sempre, tenho um pesar muito grande de talvez não conseguir despertar nos alunos hoje esse mesmo interesse, com a mesma grandeza, com a mesma intensidade que esse interesse foi despertado em mim. Porque nós falamos aqui de nós, né, uns para os outros, como fomos importantes na nossa amizade, mas nós tivemos professores também que foram importantes, né? Que tinham uma relação um pouco diferente do que a relação minha como professor com meus alunos, era uma relação mais fechada, não era uma relação... Eu sou amigo de vários, eu posso falar que eu sou amigo de vários dos meus alunos. Eu não tive necessariamente professores que eu pudesse dizer assim, são meus amigos. Eram amigos, mas em outro grau, outra medida. Mas essas pessoas, mesmo mantendo uma certa distância formal ali da profissão, porque havia também talvez uma diferença de idade razoável, elas também foram importantíssimas, né? Foram pessoas muito generosas, numa época em que era muito difícil conseguir livro, ter acesso à informação. Eram pessoas que emprestavam livros, que davam sugestões, né, de coisas para a gente ouvir. A gente teve professor que até tocar para a gente tocava, né? Uhum. Tinha essa grandeza, essa generosidade, suportavam muita coisa nossa, assim, que é característica mesmo da idade, né, de ousadia, de certas ousadias que nós tínhamos, e de curiosidades também, assim, às vezes até meio exóticas com relação à arte. E eu acho que esse conjunto de elementos aí me ajuda a ser, se eu tenho bons predicados como professor, eu acho que eu devo muito também a essas pessoas que até hoje eu tenho como referência. E isso é muito curioso. Eu estava até esse dia querendo lembrar o nome de uma professora, que foram nossas professoras, né, que me emprestaram livros. Eu falei contigo, né? E Bitch falou um negócio de dança aí, eu me lembrei na hora. Porque uma vez teve um balé aqui em Conquista, eles fizeram 2 apresentações, eu tinha dinheiro para ir na primeira, mas eu gostei tanto da primeira que eu queria ir na segunda e pedir emprestado dinheiro a Bitch, quer dizer. Se não fosse Bitch, eu não teria ido 2 vezes ao balé, e eu sou doido com balé hoje, como muitas pessoas falam. Mas... E aí, Bitch, nós temos outros casos aí também de ajuda mútua, né, nesse sentido, com elementos de cultura. Márcio, mesmo no dia que a gente fez a live sobre filosofia e música, ele lembrou dos discos que a gente comprava
subdividia, né? E eu lembrei muito do Ricardo Subdividia. Castro, os discos do Ricardo Castro, que a gente Sim, verdade. tinha coletivo É um aqui, caso emblemático. que é por ser conquistência, é o Um maior amigo pianista do nosso em mundo, né? comum, não é? Se tivesse nascido em outro lugar, não Com seria, mas certeza. nasceu em Conquista, Não seria, com certeza. é o maior Concordo pianista do inteiramente. mundo. E, mas, assim, uma coisa que eu acho curioso, que assim, já ficou aqui claro para o que você falou, é a importância da escola, né? Como é curioso isso, né? Tem para nós como foi, né? E a gente que não nasceu assim num ambiente rico, né? Digamos, para ser generoso com nós, conosco mesmo, como esse tipo de espaço foi importante, né? E eu me lembro da biblioteca do Poli, que era pouca coisa, mas era alguma Verdade. coisa, depois a biblioteca municipal, depois a biblioteca da UESB, quer dizer, esses espaços de cultura pública, né, assim, de aberto para todos, né, foram muito importantes. Mas assim, Bit, você tem algum momento assim que você pensa realmente que esse caminho de literatura, de filosofia, na educação é como se fosse uma mola no seu caso, né? Com uma mão dupla, assim, veio para você e volta para você também por esse caminho? Ah, vejo sim. Como você fala como algo que eu recebi, que eu devolvo, algo que, por eu ter conhecido, sei lá, acabou por me emprestar algumas coisas também depois. As duas coisas, na verdade. Agora que você botou as duas, As ficou coisas, melhor né? ainda. Não, eu devo, assim, a qualidade de quase tudo que eu faço a essa formação pretérita aí. Eu não tenho dúvida. De vez em quando, sendo muito rude comigo mesmo, eu falo que eu vivo do passado. As obrigações de hoje, de profissional, né, de pai também, e até um certo cansaço natural também que a vida vai colocando nas costas da gente, eu falo que eu tenho um passado muito bom de vida cultural intensa dentro dos limites aqui que Vitória da Conquista nos impunha, né? E que nossa grana, nosso dinheiro também, que era quase nenhum na época, nos impunha. Eu consigo manter uma certa qualidade, porque você falou aí de 3 bibliotecas, você falou da biblioteca da UES, a biblioteca do Polivalente e a biblioteca do Municipal. Municipal, né? São bibliotecas que, para o nosso interesse, nós quase que esgotamos, né? Assim, com toda pretensão e ousadia que isso possa parecer para quem esteja nos vendo e ouvindo aí, mas é verdade, quase tudo que nos interessava nós lemos, tínhamos a sede assim, de referências que nós tínhamos a partir dessas próprias bibliotecas, mas que eram livros, eram músicas que não nos chegavam, principalmente por conta de um bom nacionalismo, né, que nós tínhamos, um bom patriotismo ali que nós tínhamos na época, quando se ouvia falar de pessoas de artistas como Villa-Lobos. Então você ficava louco, como é que houve Villa-Lobos? Hoje você vai no YouTube, é tão fácil, né? Mas naquela época, você conseguir um disco, um CD ou coisa parecida era complicada. Então você ter alguém que pudesse executar ali uma peça, tocar uma música era algo importante para a gente. Assistir a Glauber Rocha, que aí era um peso ainda maior, porque além de ser um grande cineasta brasileiro, né, de reconhecimento, de notoriedade no mundo todo, era conquistense também, nós sabíamos onde ele havia nascido, em Vitória da Conquista. No entanto, foi uma luta para conseguir ver o Deus e o Diabo na Terra do Sol a primeira vez, né? Uma penitência. Então, como nós nos dedicamos muito a isso naquela época, e daquela época até os dias de hoje, não foi, como se diz, um fogo de palha ali da adolescência, tudo que eu faço hoje, eu acho que tem essa marca dessa formação, do interesse por cultura. Eu medeio tudo na minha vida realmente pela cultura. Eu me autonomeio portador de uma síndrome, que é o título de um livro, né, que é o Mal de Montano, que é, às vezes, manter diálogo com as pessoas ou compreender o mundo todo, sempre a partir do fragmento de alguma obra de arte, de falar a fala de um personagem, de ter uma resposta para dar para alguém diante de uma situação difícil, que é o título de uma obra, ou a reflexão de um artista. Então,
o mundo da arte, o mundo da cultura é minha vida. Eu não consigo dissociar uma coisa da outra. Eu acho isso muito curioso. Eu também não. Eu tenho esse mal mesmo, né? Assim, eu preciso. Eu digo, eu sou sem assunto. Se a pessoa não conversa comigo de assunto de cultura, acaba dando em nada. Eu acabo não conversando em nada. Acabo sendo sem assunto. Sou limitado também. É uma coisa assim, né? E tem dois irmãos aqui da família Coelho, rapaz. Gabriela e Caio. Eu vi Gabriela e Caio. Gabriela acabou de falar que você foi um grande incentivador da literatura, saudades dos debates em sala de aula. Muito obrigado. Saudade de você. E Caio, que é o irmão, né? Saudades das caronas, conselhos e dos debates sobre cinema. Forte abraço aí. Então você já tem gente aí que conseguiu adentrar o mundo aí da literatura, com certeza a partir de suas mãos, né? De sua aula também, né? Então, assim, Gabriela é uma leitora, vira e mexe, ela está postando livros aí nas redes sociais e tudo. Então, é isso, né? Assim, então, acabou sendo uma via de mão dupla mesmo, que já tem gente aqui manifestando sobre, né, o impacto de seu trabalho aí aqui nas pessoas. Mas, voltando ao ponto da filosofia, que me parece também importante, eu me lembro que eu comecei virando leitor, lendo Jorge Amado, Capitães da Areia, um livro que fez muito sucesso assim, e ainda faz, né? O Jorge Amado tem alguns sucessos, Capitães de Areia é um deles, acho que o Jubiabá, Tieta, né? Gabriela. E logo depois, assim, não muito tempo depois, eu estava lendo o Apologia de Sócrates, né? De Platão e tal, e que eu fiquei muito encantado com a filosofia ali, achei aquele exemplo de Sócrates muito importante. E eu estava, uns dias atrás, aí fiz um podcast, e eu sempre digo isso, assim, que eu fui marcado por essas coisas, mas também por muitas outras, quer dizer, pela música, né? Também que entrou, assim, muito forte na vida, e a gente aqui que nasceu na Bahia tem essa vantagem de ter, assim, de Dorival Caymmi a Tropicália, do forró a Elomar, quer dizer, você tem um espaço aí muito grande também para poder ouvir boa música, né? Assim, no sentido de ter uma música que se identifique. Eu estou falando só da Bahia, se eu botar aí Luiz Gonzaga, o Quinteto Armorial, nós vamos ter muito mais. Então, esses elementos, eles foram muito, muito úteis, né? Muito significativos. E nunca como se fosse uma exclusão, né? Assim, não houve uma exclusão. Eu não lia filosofia e não lia literatura, ou ao contrário. Né? Sempre foi algo que estava junto, né? Estava tudo misturado aí. E me parece assim que talvez por essa formação, né? Por ter recebido assim e saber que você foi mais ou menos assim também, porque muito daí a gente conviveu, né? Estava junto nesses caminhos. Me parece que esses elementos hoje, eles não estão assim muito orquestrados, digamos assim, no mundo que nós vivemos, né? E aí tem vários fatores, obviamente, interesses, olhares, parará, mas parece que há também uma certa depreciação tanto da filosofia quanto da literatura, né? Acho que a gente até conversou um pouco, quer dizer, o Enem, por exemplo, não tem uma indicação de obras literárias, por exemplo, nessa coisa que os vestibulares têm, pelo menos alguns têm, nem de cinema, quer dizer, e isso poderia ser, eu acho que você mais do que eu acredita nisso, poderia ser também uma forma de aproximar, né? Até no Enem tem bastante filosofia, assim, no Enem tem bastante questão de filosofia, mas eu acho que falta essa coisa assim pelo menos tinha, né? Falta essa coisa de ser orquestrado, algo que seja assim, para despertar o interesse, né? Quando a gente observa, mais uma vez, a própria chamada aqui da live, né? Filosofia, literatura e educação. São três coisas imensas, né? Três palavras imensas. Mas a gente pensa, por exemplo, as próprias palavras que designam o espaço onde ocorre a aula formal, né? No mundo moderno,
a escola, o liceu, a academia. Liceu e academia são duas palavras que vão remeter a quem? A Platão e a Sócrates, a Platão e a Aristóteles, né? Não é isso? A própria palavra escola é uma palavra de origem grega também, né? Que é conferência, né? Fala, é conferência, exposição. Então, até a relação etimológica é importante. E, como você falou, as coisas não se excluíam. A gente lia filosofia e em Aristóteles, sei lá, na poética, assim, para falar de algo mais evidente. Lá está uma das primeiras teorias da literatura, a referência aos gregos, né, a tragédia, a Homero. Então, quer dizer, em Platão, meu Deus do céu, a gente, né, pode falar a mesma coisa. Um dos primeiros livros de estética que eu li na minha vida foi o Diálogo de Hípias, de Platão, que a gente ia lendo ali, tropeçando, inclusive, ali nos conceitos, mas fascinado com aquilo ali também. E uma coisa, inevitavelmente, remetia à outra, né? Uma coisa remetia à outra. A filosofia remetia à literatura. A gente tinha também muitos escritores dos quais nós gostávamos, que ali no interior do texto fazia muitas referências também a pensadores, artistas ou filósofos também. Então, os conceitos eles iam se realimentando uns aos outros. E isso só fazia com que o nosso interesse por eles aumentasse cada vez mais. Essa ligação orgânica assim, entre os três, eu sinto falta hoje na escola, de fato. Acho que é algo que precisa. O Enem foi um salto, eu entendo, um salto importantíssimo para a educação do Brasil, por motivos vários, que não cabe a gente falar aqui. Mas eu acho que os nossos administradores públicos, eles perdem a oportunidade de disseminar o que há de melhor na nossa cultura por meio do Enem. Uma listinha, que é algo tão óbvio. Eu não entendo realmente porque isso não foi feito até hoje. Porque é algo tão óbvio que eu não entendo você pegar clássicos da literatura, cujos direitos autorais já tenham se expirado, inclusive, né? E fazer uma lista ali de 5, 6, 10 clássicos que possam ser lidos, disponibilizar isso, né, a coisa mais difícil para o Estado, e de repente colocar obras como algumas universidades vêm fazendo, a Unicamp, a USP permanecem fazendo, CDs, discos, sei lá o que mais, que pode ser filmes, né, a UFPA, antes de ser extinta, tinha ali uma lista de 10 filmes, a UESB continua colocando filmes ainda no seu vestibular, porque a porta de entrada para muitos alunos, para muitos ex-alunos meus, para a arte, foi o vestibular. Eu acho que nada mais justo do que isso permanecesse. E assim, só para fechar aqui, né, que eu acho que falei um bocado, o Enem ele é muito fragmentário, não é que, por exemplo, você encontra lá no Enem Adélia Prado, Ferreira Goulart, Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto, sei lá, Caetano Veloso, Dorival Caymmi, encontra, mas é muito fragmentado. No cotidiano da sala de aula, aquilo ali não desperta o interesse de absolutamente ninguém. Não conheço relato de nenhum aluno que tenha dito assim, ali um texto legal de fulano no Enem, vou procurar lá do lado de fora. O que levaria ao interesse seria exatamente nós, professores, termos um tempo, né, no mínimo aí um ano letivo, para aprofundar com os alunos o estudo sobre essas obras e fazer as pontes que nós, assim, utilizando de certos instrumentos pedagógicos dos quais nós dispomos, nós teríamos como desafiar esse aluno para ele criar um interesse por essas obras. Então, disso eu sinto muita falta realmente hoje. Eu penso que no nosso tempo a gente acabou lendo mais cedo, né? Assim, a gente acabou tendo mais interesse bem antes do vestibular, né? Mas hoje, talvez, com tanta demanda que as crianças têm e tudo, né? Talvez o Enem poderia ser quase que digamos assim, o limite ali, né? Para você ter um interesse maior, né? E eu acho assim que é uma coisa curiosa, né? Por exemplo, se você for ver nesse tempo agora da pandemia, houve muita demanda de arte, né? Assim, teve muita demanda de arte mesmo e tudo. No início, muita coisa ficou disponível gratuitamente, né?
canais de streaming, essas coisas. Lives a gente tem aí várias, né? Agora começou a ter mais live, não é mais live, é paga, né? Virou concerto, um show. Então temos muita coisa aí. Mas a demanda por arte, ela acaba sendo destacada nesse período, né? E eu até achei curioso que no mês de maio agora, se não me engano, teve uma queda na venda de livros e no mês de maio teve uma recuperação, né? Tanto que vendeu 31% a mais. Então teve muita venda de livro, né? Espero que sejam lidos nesse período. Mas aqui, Bit, falando, a gente já falou assim de maneira genérica, né? Mas por que ter acesso, por que, digamos assim, cultivar a leitura da literatura, né? E da filosofia? E isso é importante para uma pessoa, assim. Você pode até falar como é que foi importante para você, que acho que a gente já falou um pouquinho, mas por que isso? Por que uma pessoa que talvez veja esse vídeo e não é um leitor, por que ele talvez devesse se tornar um leitor? Assim? Qual seria? Você que tem anos de prática docente. Você falou da pandemia e é interessante. As pessoas estão bastante angustiadas com essa coisa da clausura, talvez clausura seja uma palavra extrema, mas da redução drástica da vida social. Quem não está padecendo disso? Todo mundo está, você está, todo mundo, né? Mas nós temos, eu posso falar no plural aqui, nós temos a companhia dos livros, dos discos, dos filmes, que nos preenche. As pessoas que convivem conosco, eu aqui, Silvia, Francisco e Catarina, a gente entra nessa vibração da arte também, da música. Elas são companhia, elas trazem alegria. Eu vou utilizar aqui uma frase de que eu gosto muito do escritor, do Arthur da Távola, que apresentava aquele programa Quem Tem Medo da Música Clássica, né? Uhum. Ele sempre terminava com uma frasezinha que eu acho muito bonita, que é: música é vida interior, e quem tem vida interior nunca padece de solidão. Então, o que seria mais adequado para esses tempos de pandemia e de redução drástica da vida social do que você buscar essa vida interior que a arte lhe proporciona, né? O Arthur da Távola falava da música, mas isso é extensivo a qualquer outra modalidade artística. E, além dessa questão da companhia, se nós não estivéssemos em tempos de pandemia, a gente pode falar também das relações sociais de uma maneira geral, que se tornam mais intensas, da maneira como a gente lida com as coisas do mundo, da maneira como nós educamos os nossos sentidos, as nossas emoções, o nosso olhar sobre o mundo, da maneira como nós amadurecemos para alguns conceitos que são tão caros hoje, como o próprio conceito de tolerância, né? Você falou aí de Jorge Amado, que foi uma das nossas portas de entrada no mundo da literatura, e o quanto nos livros de Jorge Amado já essa discussão de tolerância com relação à questão étnica e racial, a questão da religiosidade. Lembrar que Jorge Amado foi um dos pioneiros, inclusive, quando foi deputado lá pelo PCB, numa lei de tolerância religiosa, antes de o PCB entrar na clandestinidade. Então, a gente ia tomando contato com tudo isso. A arte talvez não seja diferente da ciência e da filosofia, talvez não seja para o conhecimento, para a fruição do conhecimento, mas para a fruição do prazer estético, que é outra discussão também muito, muito longa, né? Mas isso não significa dizer que o conhecimento, os diversos tipos de conhecimento estejam ausentes da questão da arte, do âmbito da arte. Porque pela arte a gente conhece as ciências exatas, ciências experimentais, a gente conhece outras doutrinas filosóficas, a gente toma contato com doutrinas filosóficas até fictícias, né? Como é o caso de Machado de Assis, a gente purga as emoções, porque a gente até amadurece emotivamente também por meio da arte, porque a gente ama, odeia, e aí vai para a filosofia e vê o conceito de filosofia lá, vê lá Catarse falando disso, né? Da questão das paixões, da purgação das paixões, e você vê isso confirmado na sua própria experiência artística. Então, é algo que é fundamental, né? Foi na minha vida, foi na sua vida, eu acho que é na vida de todo mundo também.
Eu gosto muito de uma definição que o cara fala assim, o bom de você ler literatura é que você amadurece, porque você fica vendo tantas experiências de outras pessoas, né? Porque a literatura, né? Personagens e tal, que você não teria como numa vida só de viver aquilo tudo. Então você pega um livro e vê lá 10 personagens, você pega um livro como Guerra e Paz, você vê 200 personagens, assim, você fica vendo muitas experiências de vida e aquilo, e é por isso que é bom, porque você não vai ter como viver aquilo tudo, né? Sei lá, se você nunca teve a experiência da morte de um parente próximo, você vai para a literatura, você vai ter a capacidade de ter aquilo. E quando você tiver a morte de um parente próximo, lógico que vai ter sua especificidade, mas você já tem uma noção básica disso, né? Assim, você já tem uma vivência disso. E aí, tudo bem, a experiência de amor, de viagens, de uma série de coisas, assim, eu brinco que tem gente aí que foi para a Europa e conhece menos algumas cidades do que eu, porque tem cidade, né, que quem gosta de determinados tipos de literatura mesmo, sei lá, eu acho que Paris, uma pessoa que conheça Paris igual eu, é pouca. É. Principalmente a Paris literária, né? Que a Paris real, não sei se eu vou conhecer, mas a Paris literária tá difícil alguém ganhar. Então, assim, são coisas assim que a gente vai tendo, né? Experiência que vai nos dando, né? Sem precisar viver tudo, né? Você não precisa matar alguém para saber o que isso pode causar, uma série de coisas. Então, eu acho muito importante. E a filosofia é uma coisa assim do pensamento, né? Ontem eu estava lendo um livro muito difícil, né? Que eu estou retomando aí um pouco a leitura do Padre Vaz, né? Lima Vaz, e que é um filósofo brasileiro, que era padre, coincidentemente. E aí eu estava lendo um livro, mas rapaz, uma dificuldade ali, difícil, um momento, eu também estava meio sem ler aquele negócio, né? Tava bem afastado. E aí, quando terminou, eu entendi, entendeu? Então, assim, eu falei, olha aí, rapaz, esse negócio, tarará. Já tinha até crítica. Você tem ideia de como era. Não faltou esse negócio aqui, aquele outro. Então, mas assim, mas até chegar lá deu trabalho, entende? Assim, não é que foi que eu peguei na primeira página e estava, ui, que ótimo, tranquilo. Não, foram lá. Foi uma luta, né? Então, muitas vezes, hoje as pessoas assim querem aquela coisa o filósofo em 90 minutos, né? Tem uma série de livros aí que é bem triste até, que é, não sei o que lá, Nietzsche em 90 minutos, né? Kant em 90 minutos, Platão em 90 minutos, quer dizer, é um absurdo. Gasta 90 minutos lendo o Banquete que você vai ganhar mais do que lendo esse livro aí sobre o Banquete, né? E isso também tem, né? Eu acho que, por exemplo, uma coisa que a gente tá pensando sobre um dos problemas da filosofia, na minha opinião, é que ela virou muito técnica. Então, o que acontece? Você tem, lógico que tem que ter uma filosofia muito técnica, porque tem questões de linguagem, de conceitos, que realmente ela tem que adentrar, né, esses meandros, assim, mas ela não precisava ser só isso, né? Tanto que muitas vezes a filosofia só é lida por quem está trabalhando com isso e fica se retroalimentando, né? E eu penso que falta aquela filosofia que fale mais com os outros, que comunique mais com os outros. Então, por exemplo, Platão tem livros extremamente técnicos, né? Sei lá, o Sofista, por exemplo, né? Você vai pegar lá, é um diálogo bem técnico, mas ele tem diálogos que, apesar de ter uma tecnicidade muito grande, ele consegue comunicar com os outros, como o Banquete, o Fredro, né? São diálogos, até mesmo a República, né? Mas, assim, esses 3 primeiros, especialmente. Então, eu penso que hoje falta uma certa coisa de comunicar algumas coisas, assim, para além apenas de um debate conceitual mais estrito, né? Tanto que a gente vai ter muitos livros, por exemplo, que ao longo da história, que podem ser lidos por qualquer pessoa, né? Que não precisam ser lidos necessariamente por quem trabalha na área da filosofia. Então, eu acho que esse é um problema um pouco da filosofia contemporânea, que ela diz pouco das questões existenciais mais duras das pessoas, né? Então, tem um livrinho que eu gosto muito, que é O Saber dos Antigos, que ele mostra a questão do niilismo e a resposta dos
filósofos antigos, por exemplo, que são muito mais sensíveis, né, ao problema. Eu acho que, por exemplo, muita gente poderia ler esse livro agora na pandemia, seria uma coisa muito boa. Mas falta os filósofos mais atuais fazerem esse diálogo, né? E aí, no caso, Pete, bom, essa aqui é a minha opinião, talvez você possa comentar alguma coisa também, mas na literatura, o que você acha, por exemplo, da literatura na contemporaneidade, digamos assim, né? Essa é uma das preocupações maiores, é fazer o jovem entender que a literatura é algo vivo, que a literatura não parou em Machado de Assis, em José de Alencar, ou em Jorge Amado, na melhor das hipóteses. Falar três gigantes aqui mais recentes, né? Jorge Amado, João Baldo Ribeiro, Ariano Suassuna até mais popular por conta da questão do Alto da Compadecida, do sucesso do filme, e fazê-los entender que a literatura não parou aí, que existem jovens escritores, que existe um público de jovens também que acompanha a literatura contemporânea. Diferentemente de muita gente que é pessimista com relação a isso, o advento da tecnologia, da informação, dessa tecnologia que permite que uma live como essa, por exemplo, aconteça, ela possibilitou também, assim, ela substituiu talvez o prazer da leitura para muita gente, mas ela possibilitou também tirar uma cegueira que muitas pessoas tinham de que pessoas continuam se interessando por isso, jovens continuam se interessando por isso. A gente vê o trabalho dos booktubers aí na grande rede, e a gente vê por 70 mil visualizações uma pessoa comentando o Idiota de Dostoiévski. É muita gente, é mais gente, e isso em se falando só aqui do Brasil, e de pessoas que têm o acesso ao YouTube, né, à internet, que a gente sabe que existe ainda a exclusão digital aqui no Brasil. E a escola é que eu acho que não tem cumprido esse papel. Assim, acho que a escola ela tem ferramentas, a escola de formação básica, né, o ensino básico, o fundamental e o médio, ela dispõe de instrumentos que ela pode, num primeiro momento, no melhor sentido que essa palavra tenha, impor ao jovem que ele conheça. Porque eu sei que essa imposição ela vai ocorrer, vai doer em alguns desses jovens, mas depois de um tempo, muitos deles vão ter um interesse permanente por aquilo. O que não pode é deixar que a arte, com todo o seu poder pedagógico, essa arte seja dispersada como está sendo hoje, que seja uma arte só fragmentada, só pedaço de letra de música, pedaço de poema, pedaço de romance. Isso não pode ocorrer, porque isso eu acho que afasta o aluno do interesse, ou pelo menos faz o aluno acreditar, eu estou falando da aluna que é vice-professor, mas faz o jovem acreditar que a arte é aquilo, é pedaço de coisa, é fragmento. E, na verdade, a arte talvez seja exatamente o oposto, né? É um universo, é um elemento no mundo que pode dar sentido à vida dessa pessoa. Eu sei que não é um certo tipo de arte não é para todo mundo, mas a escola tem o dever, sim, de despertar para aqueles que podem ter no futuro inclinação para se aprofundar nisso mesmo, né? Porque eu acho que muitos talentos literários, muitos talentos artísticos têm morrido dentro do espaço da escola, porque realmente não há hoje uma motivação para que esses talentos se despertem e se multipliquem. Eu falei do Enem como algo positivo, mas os vestibulares e o Enem, eles são muito vistos como aquela porta de entrada de acesso ao mercado de trabalho, um rito de passagem para os jovens, né? O momento em que você começa a colocar o pé na independência, que você começa a se tornar dono da sua própria vida. E isso é muito pragmático, assim, é muito toma lá da cá. E uma das coisas mais maravilhosas na arte é exatamente a sua gratuidade, né? É você talvez um dia perceber que se alguém te perguntar assim, por que você lê tanto, você falar com todo o desprendimento do mundo, assim, por nada. Mas é um nada que é tudo, né? Eu leio simplesmente porque isso me faz muito feliz e dá sentido, ajuda a dar sentido à minha vida. Falando em literatura contemporânea aí no início da sua fala, na semana que vem vai ter uma live aqui com Luana, que é uma ex-aluna sua, e que eu conheci, né, através de você, sobre um livro do Daniel Pelizari, Digam a Satã que o recado foi entendido. Toda hora eu erro o nome desse livro.
E eu não sei se eu que li te falei ou foi você que leu e me falou, mas assim, eu lembro que teve um negócio desse. Você que leu me falou. Isso, aí foi eu. Você leu, me falou, eu até emprestei o seu livro para ela, né? Então é isso, né? A gente está lendo também coisas desse período. Daniel Pelissari está aí no Twitter, né? Então você tem acesso a ele, né? Assim, maior ou menor caso, mas você tem acesso a ele. Então a literatura ainda está viva, né? Tem muita coisa aí rolando e tem muita coisa ruim, né? A gente Verdade, normal. compartilha aí muito disso, né? Mas tem muita coisa boa também, tem muita coisa que ainda vai ainda virar alguma coisa, que a gente ainda precisa dar tempo, né? Para que se torne algo, né? Agora você falou assim, tem várias coisas que a escola pode fazer. O que vai obrigar, entre aspas, o aluno a se interessar mais? Olha, o que, por exemplo, assim? Para os que nos assistem, os que são pais já, os que se tornarão pais um dia, pais e mães, a gente teve uma mudança drástica agora na perspectiva da educação brasileira com o BNCC, a Base Nacional Curricular Comum, né? Dando uma lida, eu sinto certo enfado com essa coisa mais técnica assim, das leis, das diretrizes. Sempre tive um certo enfado, mas são ossos do ofício, a gente tem que ir lendo e se informando. E eu fiquei muito feliz porque a leitura permitiu eu desfazer um preconceito do primeiro contato que eu tive com a BNCC, que eu achava algo muito ruim, muito excludente do que eu acho que é bom para a educação na área de linguagens, e aí eu percebi que, na verdade, o BNCC deixou uma margem enorme, um espaço muito, muito grande aberto para que as instituições coloquem aquilo que elas achem importante. Ou seja, uma Base Nacional Curricular Comum coloca aquilo que é essencial, mas ela deixa uma margem muito grande para o acessório, de acordo com as características de cada instituição, de cada cidade, de cada região. Ou seja, se houvesse uma cobrança maior dos pais e o interesse, né, das famílias, dos próprios alunos, dos alunos eu posso dizer que esse interesse existe. O embate para que eu vou ler um romance se ele não cai no Enem? Então, meu pai me come os bofes, minha mãe também, que eu estou perdendo tempo, desperdiçando energia, lendo um livro que pode ser até interessante, mas que não vai ter nenhuma utilidade para mim agora. Então, eu acho que a escola pode dar essa utilidade. E claro que a escola vai ter essa cara, por exemplo, a escola pode se configurar, por exemplo, como uma escola que optou nessa margem aberta do BNCC por uma escola que incentiva o conhecimento da arte. E aí trabalha com música, trabalha com teatro, trabalha com dança, trabalha com literatura. O que tem que acontecer? Os pais têm que colocar os filhos nessas escolas para poder valorizá-las. O currículo básico que cai no Enem não vai ser atingido. É essa a questão do BNCC. É a abertura para que você coloque aquilo que você acha que é mais importante para a sociedade. Uma escola pode se configurar, por exemplo, como uma escola que só trabalha com as exatas, o que eu não vejo nenhum problema. Que entre lá quem gosta das exatas ou acha que é mais importante. Mas eu acho que precisa haver esse diálogo, porque a escola não é só professor, diretor, aluno, né? Escola pressupõe a sociedade inteira, né? Inteira, sem nenhuma facilidade nesse conceito aqui de que escola é todo mundo. E aí todo mundo precisa realmente participar, com a consciência daquilo que é importante para a sociedade. Pois é, rapaz, você está falando aí, eu estou pensando muito nisso, assim. Conversei com meu irmão, que tem digamos assim, um conhecimento do mundo corporativo, né? A gente fez uma live na semana passada sobre sentido da vida e logoterapia, né? Logoterapia e sentido da vida, na verdade. E aí, Elson viu, né? Você conhece? E ele logo depois ouviu um podcast sobre tipo negócio, desenvolvimento de pessoas, de executivos, né? Digamos assim. Ele viu e o cara no podcast foi falando, né? Sobre algumas características que eram importantes para os funcionários para ser um bom CEO, né? E aí o cara falou, uma das partes do nosso trabalho é indicar o livro sobre o sentido da vida, porque pessoas que têm propósitos, elas trabalham melhor, elas são funcionários melhores, inclusive, e elas conseguem
indicará aos outros, né, aos seus cooperadores, para usar o termo contemporâneo, consegue indicar também propósitos, porque quem trabalha só pelo dinheiro, uma hora aquele negócio começa começa a falhar, né? Porque o cara não tem um propósito na vida, e tem várias formas de ter propósito na vida, né? Ganhar dinheiro só ajuda aos propósitos, mas não pode ser necessariamente o único ou fundamental propósito de uma vida, né? Então, eu fico pensando assim que você tem um espaço de desenvolvimento interior, né? Como você falou aí da frase do Arthur D'Artávola, que ele precisa ser ocupado por coisas boas. Ele precisa ser ocupado, e coisas boas aqui eu estou dizendo em sentido amplo, porque tem coisas às vezes que a literatura tem violência, tem não sei o quê, mas isso está dentro de um contexto, né? Você não só pode ler livro de violência também, por favor. Mas, assim, ele dar ao sujeito uma certa capacidade, como a música, como o cinema, né? Como a própria filosofia. No caso aí, o livro do Viktor Frankl é um pouco esse caminho também, né? De uma reflexão que contribui violentamente, fazendo um trocadilho, violentamente com o desenvolvimento da pessoa, que depois, quando tiver no mundo do trabalho, esta pessoa viverá muito melhor a própria vida de trabalho, né? E aí não vai ser aquele que vai quebrar, como eu costumo dizer, né? Que vai ficar deprimido, muito, né? Num certo momento, síndrome do pânico, ansiedade, que são coisas, lógico, você pode ter interesse artístico e desenvolver isso, mas se tem verdadeira vida interior, né? Se tem algo além do que somente essa coisa pragmática que o Enem e os vestibulares às vezes fazem parecer que a vida deve ser, e nada contra que as pessoas queiram que os filhos vão bem no Enem e no vestibular, mas isso tira, talvez, ou muitas vezes pode tirar, essa possibilidade de pessoas mais integradas, né? Pessoas mas não só íntegras no sentido de serem honestas, essas coisas, mas muito mais integradas em si mesmo, com muito mais possibilidades de não ter grandes dramas de ordem assim de um vazio, derivados de um vazio, de uma vida que não tem assim, digamos, aportes, né? Que, lógico, a gente está falando aqui de ter família, ter grupo de amigos. Nossa conversa toda passou por isso aqui, né? E também ter esse mundo da arte aberto, né? Descortinado. Então, agora quem está falando muito sou eu, mas é uma coisa que me parece fundamental quando a gente está colocando aqui filosofia, literatura e educação. Ou seja, não é porque eu gosto de literatura, filosofia e educação, que sou professor há sei lá, quase 20 anos, mas porque você e eu pegamos alunos muito novos para dar aula, né? E vemos muitas vezes que falta a eles, falta um sentido para a vida que eles estão vivendo, né? Para que eles façam aquelas atividades com mais sentido pela vida, com mais gosto pela vida. Verdade. Vai haver um espaço aqui, eu não estou sem noção de tempo, para, como fala, para recomendação de leitura? Vai ter quase agora, Bito. Sabe por quê? Porque já temos quase 50 minutos de live. Brincadeira, né? Mas então, assim, já que você propôs, vamos falar aí, então, de recomendações de leituras. Se for só leitura, né? Porque pode ter outras recomendações também, sei lá, dizer filme, disco, coisa assim, estou exagerando, mas é isso aí. Série na TV. Eu trouxe aqui, coloquei do meu lado um livro. Eu não vou falar de nenhum clássico, mas para você ver como naturalmente nossa conversa tendeu a isso, né? Eu coloquei aqui do lado um livro chamado Arte como Terapia. Um livro que pode passar despercebido, do John Armstrong, Alain de Botton e John Armstrong. Mostra a cara. É um livro que pode passar despercebido
Beleza. Computador aí? Uhum. Aí. É um livro que pode passar despercebido aí nesses outlets aí de livro, que aparecem essas feiras de livro, mas é um livro que eu comprei bem baratinho, acho que não chegou a ser R$ 15, e fiquei surpreso com a questão. É um livro escrito para jovem. Assim, parece que para adolescente, mais do que jovem, para adolescente mesmo. Porque é como a arte se relaciona com a questão ambiental, com a questão da identidade, com a questão dos sentimentos, com a questão da existência, com assim, a relação da arte com elementos que são muito práticos na nossa vida. Numa linguagem muito didática, muito ilustrativa. O livro é muito bonito, inclusive, assim, de ser manuseado. E eu acho que o caminho, mais uma vez, voltando, o caminho das escolas, ao invés do livro, talvez, mais burocrático de arte, de história da arte, etc., seria fazer essa associação da arte com a vida prática do jovem. Com esses desafios que tem havido com relação à vida dos jovens, no Brasil especial, da sedução do mal nas redes sociais, né? Eu não vou nem tocar aqui no ponto específico, mas jovens que têm sido trazidos para coisas que são escandalosamente ruins, né? E o livro dá resposta para isso. Eu achei fabuloso, fiz muita anotação. Voltei depois para ver se eu conseguia comprar uma quantidade grande, solicitei 40 ou 50, porque eu queria emprestar para turmas inteiras para poder fazer um trabalho, mas não consegui mais. Mas assim, eu estou colocando isso não é nem como propaganda do livro, mas para falar qual é o desafio da arte, no meu entender. Não é uma disciplina que você vai decorar datas, nomes ou enredos de livro para você depois colocar na prova. Mas é uma discussão que vai trazer novos elementos para a sua vida para você poder viver melhor, ser uma pessoa mais feliz, se relacionar melhor com os outros, com seu pai, sua mãe, seus irmãos, com seus amigos, aprender a respeitar um pouco mais, aprender a discutir as coisas num nível um pouco mais alto, né? Isso sem ceder a determinados impulsos ofensivos que são muito negativos, e um etc. bem vasto aí, que nem dá para falar tudo. Eu acho que é isso. A gente está precisando. Aqui, um dos elementos, né, que o Antônio Cândido fala da literatura, porque ele acha que a literatura é um direito humano, é que humaniza, né? A literatura nos ajuda a isso, né? A que a gente possa nos humanizarmos, né? E aí você pega, por exemplo, que até desenvolver essa questão da empatia, né, com outras pessoas, outras realidades, né? Eu acho isso muito, muito importante, assim. E a arte, no geral, né? Eu acho, assim, que eu for falando, eu vou lembrando de muita coisa, assim, né? Por exemplo, o Kieslowski, que eu acho que é um diretor que a gente gosta, né, do trabalho dele e tudo. E eu me lembro como aquilo lá passando na Polônia, né? O filme na Polônia. E aí tinha um personagem que era filósofo, olha pra você ver, né? Eu não lembro agora como é o nome desse filme. Se não é Amarasa, não Matarazzo, agora eu não me lembro. E esse cara é um filósofo e ele vai dar uma conferência sobre Heráclito e ele, nas horas vagas, estuda português, né? Então, você veja que isso veio à minha mente e é um diretor que a gente, aquela trilogia das cores, a dupla vida de Veronique, né? São filmes que marcaram muito a nossa vida, né? Pegou a gente numa hora, digamos assim, muito propícia, né? De desenvolvimento pessoal e tudo. Então, assim, são coisas que a arte ela vai nos trazendo essa possibilidade. Esse livro aí, ele é um livro, o Luana até colocou aqui que é um show de livro, e eu concordo, é um livro muito bonitinho de ter. Eu comprei alguns também, dei de presente, inclusive, porque gostei muito desse livro, não sabia que você ia falar dele, e isso é outra coisa curiosa. Isso é outra coisa curiosa, que acontece muito contigo e com o Márcio, que você está lendo um livro, eu estou lendo um livro, ou ele, né? E aí a gente vai conversar e está lendo o mesmo livro, né? Ou está empolgado com o mesmo livro. E, inclusive, é um livro bom para dar de presente, que ele serve até para embelezar a sala, né? Se quiser, a pessoa... É um livro bonito. Bonito, se quiser ali deixar cheio na de sala cores. para poder ser folheado, é um livro bonito, um livro decorativo ainda. Com certeza. Então, eu fico assim muito, muito bem feliz com estar conversando contigo,
que é uma das pessoas que eu mais converso assim desses assuntos há muitos anos, e a gente continua sempre renovando o interesse e essa coisa das indicações, né? Assim, você me indica muito livro, eu às vezes indico livro, então assim, a gente tem esses diálogos mesmo. Eu lembrei aqui que o Daniel Galera, como chama? Barba Manchada de Sangue, foi você que me indicou. Uhum. E isso estou lembrando do mais recente, né? Porque já foram vários livros. Eu acho que foi Márcio me indicou, eu te indiquei. Olha aí, é um caminho muito interessante. Cara, tá para fechar aqui, já deu 2 minutos para fechar a live. A gente vai fazer outras lives, né? Você aí vamos ter outras com certeza. E aí você se despede do pessoal, depois eu também me despeço e vamos conversar de literatura, de arte, de música muito ainda. Beleza. Gente, obrigado a todo mundo que está acompanhando a gente aí. Agradeço a Elton também pelo convite. O canal está bem legal, né? Como vocês podem ver. E fica esse conselho, eu não sei se conselho é a melhor palavra, fica uma exortação àqueles que talvez não tenham esse contato mais intenso com a arte. Pode ser que essa live seja aí o ponto de partida para que você mude sua relação com a música, com a literatura, com o cinema, porque são importantes realmente para a constituição da vida da gente, para a gente viver mais feliz, é essa deixa. A arte para a gente ser mais feliz. E fazer os outros mais felizes também. Como diz o Ferreira Goulart, né, a arte existe porque a vida sozinha... A vida não basta. Exatamente. Não basta. Não basta. Abraço, Beat, abraço, pessoal. Abraço todo mundo. Quem quiser, depois pode ver lá no YouTube. Beat está com um curso de redação aí. Quem quiser pode entrar também. É só procurar o Ao Pé da Letra. Que vocês vão ver lá, tá bom? Abraço aí, pessoal. Até a próxima. Nossa,